Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, bom dia, família de fé. Sexta-feira, que maravilha estarmos juntos aqui, rezando nesta manhã maravilhosa, abençoada, cheia de esperança, ainda com um gostinho de Páscoa, né? Com gostinho da ressurreição de Jesus, com gostinho de vitória. Quero acolher você, meu irmão, minha irmã, toda a família de fé. Receba o meu abraço, receba o meu carinho nesta manhã maravilhosa de sexta-feira. Isso mesmo, Alexandra, sextou com um S bem grande de salvação, né? Jesus nos deu essa graça, Jesus nos deu essa vitória. Só Ele poderia nos alcançar dessa forma, né? Bendito seja Deus que neste dia veio nos lembrar, assim como Ele fez no Evangelho de hoje, né? Evangelho de São João, Ele veio lembrar Pedro quem ele era, o que ele já havia feito. Hoje, o Senhor quer lembrar você, quer lembrar a mim o que ele fez por nós, quem ele é para nós. Por isso, abra o seu coração, assim como o evangelho de ontem, né? Também Jesus abriu a inteligência dos apóstolos, dos discípulos, que hoje, pela ação do Espírito Santo, o Senhor possa abrir a sua inteligência, a tua capacidade de entender a palavra de Deus e receber, sim, vamos dizer assim, uma graça de compreensão e de experiência com a palavra de Deus. Que nós não sejamos apenas meros leitores do Evangelho, mas que nós possamos mergulhar e sairmos totalmente transformados. Hoje, a graça de Deus esteja sobre todos nós, nos transformando, nos revirando e nos fazendo mais firmes e decididos pelo Senhor. Amém? Amém? Eu também tomo posse, Alexandra, porque era isso que o Senhor colocava no meu coração logo pela manhã. Hoje tive a oportunidade, né, de ser despertada várias vezes à noite. Um breve testemunho. O Samuel acordou várias vezes essa noite e várias vezes ele só me chamava: mamãe, você tá aí? E eu falava: sim, eu tô aqui, filho. Várias vezes ele acordou, que eu contei, deve ter dado umas 5 vezes, que eu despertei para ouvi-lo e para ir lá assistir o que ele queria, né? E eu achei que ele estava com alguma dor, com alguma coisa incomodando. E eu falei: filho, você tá com alguma dorzinha? Vi se ele não estava com febre, mas ele me chamou várias vezes, né? E aí eu acordei, a hora que o relógio despertou, 5h10 da manhã, eu dizia para Jesus: Jesus, que sono, meu olho parecia que tinha areia, né? E Jesus dizia: eu tentei falar com você várias vezes essa noite. Das vezes que o Samuel te chamou, muitas delas era eu que te chamava para dizer: eu queria falar com você. E eu preocupada em dormir. E eu preocupada em descansar, né? Teve até uma hora que eu falei para ele assim: filho, mas se você não tem nada, pode dormir. Pode dormir. Ele: eu não consigo. E aquilo entrou no meu coração. Eu falei: mas por que ele não consegue dormir, meu Deus? Né? E aí hoje de manhã o Jesus me dizia isso, que várias vezes ele tentou falar comigo essa madrugada. Várias vezes ele me chamou, me despertou. Eu levantei da minha cama e fui até a caminha dele. E hoje de manhã, quando o relógio tocou, era 5h10 da manhã, eu peguei, levantei com o olho ardendo e dizia isso para Jesus, né? E ele dizia: eu falei que tentei falar com você. E quando eu lavei o meu rosto, comecei a me maquiar, comecei a me arrumar e vim para rezar, para fazer o meu momento de oração pessoal, Jesus me trazia muita coisa que ele já fez na minha vida. Jesus trazia muita coisa que ele já realizou e ele disse: não duvide do que eu ainda posso fazer na tua história. E eu acredito que do mesmo jeito que Jesus falou para mim, ele está falando para algumas pessoas aqui. Eu não estou partilhando isso aqui à toa, em vão. Eu estou partilhando porque eu sinto no meu interior, eu sinto como um movimento de oração, que mais pessoas precisam ouvir isso hoje já cedo, para entender quem é Deus. E que você não está aqui fazendo e participando desta oração da manhã simplesmente por participar, mas porque Deus tem uma história com você.
E essa história não é só uma história de você pegar a palavra e ler. Não. Deus quer fazer o evangelho entrar na tua vida. Deus quer fazer você ter uma experiência conforme Pedro, João e outros irmãos também, discípulos de Jesus, tiveram. Você não é um leitor da Bíblia. Você não é uma leitora da palavra de Deus. Você é uma pessoa que experimenta a palavra de Deus na tua história, nos teus dias. E hoje, sexta-feira, é dia de você experimentar a ressurreição. Hoje, sexta-feira, é dia de você experimentar o Cristo que venceu a morte. Independente do que você está vivendo. Hoje é dia de você entrar no Evangelho. Você não é uma pessoa que apenas escuta a palavra, mas a palavra de Deus entra na tua vida para transformar você. Saiba disso. As manhãs que você tem se dedicado ao Senhor Jesus, as manhãs que você tem rendido a Deus, mesmo cansada, com sono, indispostas, Deus não quer que você simplesmente acorde por acordar. Deus tem projetos para a tua vida. E um deles é te formar para ser discípula dele. Um deles é te formar para ser apóstola dele. Um deles é para fazer você, de pé, testemunhar quem Deus é. A tua vida é um luzeiro que ilumina a vida de muita gente. Você foi levantada neste tempo para ser um farol. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Você não foi feito simplesmente para existir, para fazer o que muita gente está fazendo. Levantar e trabalhar, cuidar de uma família. Não, você foi feito para trazer a palavra de Deus aonde você for. A tua vida é um sinal visível da presença de Deus. Toma posse disso. Jesus tentou me acordar hoje várias vezes na madrugada para me dizer isso. E nesta manhã, talvez você acordou com muita dificuldade para ouvir isso também. A tua vida não é uma vida igual à de todo mundo. Você pode ter coisas parecidas, mas você é único diante de Deus. Você é única diante de Deus. Então, saia da tua zoninha de conforto. E hoje, faça uma experiência verdadeira e autêntica com a palavra de Deus. Amém? Assim como eu apanhei hoje, apanhei no bom sentido, né? De Jesus, eu quero que você também entenda que às vezes a gente leva um safanão dele, porque de uma forma natural nós não entendemos. Então é preciso às vezes levar uns tapas na orelha, né? Às vezes é preciso pegar, ele pega o nosso braço, dá uma chacoalhada e fala: oi, você tá me entendendo? Amém? Glória a Deus. Sexta-feira, dia da ressurreição, dia de fazer memória quem é Jesus na minha vida. Dia de fazer memória o que ele já realizou na minha vida. Então o que você está vivendo hoje, ele não vai ser indiferente. Ele vai continuar te sustentando. Eu ouvi um amém aí, gente, nessa oração. Eu ouvi um amém, um glória a Deus. Toma posse, mas toma posse de tomar, pelo amor de Deus. Eu tô escutando um tanto de tomar posse aí, mas desligou o celular, esquece tudo. Por favor, faz um lembrete, coloca na tua geladeira, faz um outro lembrete, coloca na porta do teu guarda-roupa. Enfim, lembra, Deus, ele te levantou hoje. Deus, ele tem conduzido a tua vida para fazer de você um grande luzeiro. Uma pessoa que vive conforme a palavra, não só lê a palavra. Você não é uma leitora da palavra de Deus. Você é uma pessoa que faz experiência com a palavra de Deus. E as pessoas percebem isso e vão até você. Amém? Glória a Deus. Vamos rezar um pouco? Vamos entregar a nossa manhã ao Espírito Santo? Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, nos inflamar, nos alinhar em Deus. E em seguida vamos pegar o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Ó Virgem Maria, nós queremos a tua presença nesta oração da manhã. Convidamos a Mãe de Deus, a grande esposa do Espírito Santo, a Mãe de Jesus, a vir conosco, a mestra da oração, nos ensinar a rezar nesta manhã. A senhora que contava com o auxílio do Espírito, nós também queremos seguir os mesmos caminhos que a senhora. Queremos contar com o Espírito Santo nesta manhã. Sentir a presença dele tomando todo o nosso ser. Percebendo que quem conduz o nosso coração é o Espírito.
Quantos de nós acordamos de um jeito e neste momento já estamos de outro? Porque é o Espírito que transforma. É o Espírito que muda as nossas motivações. É o Espírito que transforma as nossas inseguranças em segurança. É o Espírito que nos encoraja em meio aos medos. É o Espírito que nos dá ânimo em dias de muita tribulação e muito desânimo. Por isso vem Espírito Santo, nos unindo a Jesus. Dai-nos, Espírito Santo, ouvidos aguçados, visão profética. Alarga o nosso coração para perceber que é o Senhor que entra, é o Senhor que passa, é o Senhor que movimenta a nossa vida. Vinde, Espírito Santo. Vinde pela intercessão da Virgem Maria, da bem-aventurada Virgem Maria, sobre a minha vida, sobre a vida deste povo que reza comigo, sobre a vida de todos aqueles que neste momento estão em oração. Vinde, Espírito Santo, e enche o nosso coração, enche a nossa casa, enche a nossa vida, para a glória de Deus. Amém. Amém? Toma comigo o Evangelho de hoje, dia 22 de abril, sexta-feira das oitavas da Páscoa. Quero que você tome comigo o Evangelho de São João, capítulo 21, dos versículos de 1 a 14. Evangelho de São João, capítulo 21, dos versículos de 1 a 14. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxar para fora por causa da quantidade de peixes. Então, os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram à barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Versículo 11. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e distribuiu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aí celebrando as oitavas da Páscoa. E nesses dias, como eu disse para vocês, nós fazemos memória, nós vivenciamos o mesmo evangelho, na mesma linguagem, no mesmo sentido que o evangelho de domingo da Páscoa. Jesus está ressuscitado, Jesus está no meio de nós, Jesus venceu a morte. E hoje, o foco do evangelho é Jesus ressuscitado e a pessoa de Pedro.
a pessoa do líder, a pessoa daquele que Jesus trouxe para perto dele, eram amigos. Ele havia deixado tudo para ser um pescador de homens, ser liderado por Jesus, ser conduzido por Jesus. Porém, Pedro, dentro da sua condição de homem, de chefe de família, mas também de líder dos apóstolos, Pedro era o líder deles. E Pedro aqui no Evangelho, nós podemos perceber que ele não estava num dia bom. Como eu e você temos dias que não são bons. Pedro então com certeza deve ter aí amanhecido, ter batido nele aquele sentimento, né? Aonde está o mestre? O que eu fiz da minha vida? Eu deixei tudo, deixei a minha casa, eu deixei de viver aniversário da minha esposa, eu deixei de celebrar o aniversário dos meus filhos, eu deixei de participar de almoço de domingo para poder ir com Jesus, anunciar o reino de Deus. E agora cadê Jesus? Pedro então se vê, vamos dizer assim, pobre. E a pobreza de Pedro não é uma pobreza material, é uma pobreza espiritual. Ele se sente desanimado, abatido. E o que Pedro faz? Ele fala, eu vou pescar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso colocar comida dentro de casa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ocupar minha cabeça, porque eu estou pensando muita besteira. Pedro, como um bom líder, fala, eu vou. Mas ele fala de uma forma que os demais iriam ouvir o que ele estava falando. Por quê? Porque eles seguiam a Pedro. Pedro não precisava fazer uma reunião. Bastava ele falar e as pessoas aderiam ao que ele estava dizendo e o seguiam. Então Pedro vai. Ele vai pescar e os demais dizem, nós vamos também. E vocês percebem que tudo isso que eles juntos estavam vivendo, eles já haviam vivido junto com Jesus. Pedro, a primeira vez que ele percebe quem é Jesus, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 5. A pesca milagrosa, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Pedro, então, ele percebe quem é Jesus de verdade, porque ele já havia tentado pescar a noite inteira. Evangelho de São Lucas vem dizer isso para nós. Ele já havia tentado pescar a noite inteira e não havia pego nada. Nada, 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 nada. E aí Jesus chega para ele e fala para ele, né? Lança a rede. E aí Pedro diz, por causa da tua palavra, eu lançarei a rede. E aí ele joga a rede do jeito que Jesus já havia orientado. E ele arranca aqui, a rede estava quase rompendo de tantos peixes que ele havia pego. Pedro então tinha tido essa experiência com Jesus. De milagre, na pesca. Pedro então fala com os apóstolos, vamos fazer alguma coisa. Vamos ocupar a nossa vida. E eles vão. E ao chegar ali, Pedro estava num abatimento espiritual. Pedro estava desanimado. Pedro estava tentando achar respostas dentro dele. Pedro estava envergonhado porque havia negado Jesus. Pedro estava dentro dele num conflito muito grande. Veja, Pedro já havia tido 2 experiências com Jesus, ressuscitado. A primeira foi quando Maria Madalena vai ter com o túmulo e vê ali Jesus. Jesus fala com ela. Ela volta e conta para eles. João e Pedro vão correndo até o túmulo e vê realmente ele está vivo. Pronto. Pedro então já tinha tido uma experiência com Jesus ressuscitado. Amém? Quem está me acompanhando aí, diga amém. Pedro então já tinha tido uma experiência com Jesus ressuscitado. E qual foi a outra? A outra experiência que ele teve foi quando eles estavam reunidos. Tomé não havia acreditado, Tomé não estava acreditando. E aí Jesus aparece para Tomé e pede para ele pôr a mão. Pede para Tomé pôr a mão. Pedro também estava ali. Pedro também estava ali. Então não foi uma primeira experiência que Pedro havia tido de Jesus ressuscitado. Pedro já tinha visto Jesus, já tinha tido a certeza que Jesus estava ressuscitado. Mas isso não tirou de Pedro o desânimo.
Isso não tirou de Pedro o abatimento. Alguém está se identificando com Pedro aí? Você já viu Jesus realizar milagres na tua vida? Você já viu Jesus realizar livramentos na sua história, na sua família? Mas tem dia que parece que a tua fé está dentro da gavetinha. Tem dia que a tua fé está lá dentro da gavetinha do banheiro, né? Lá, num lugar bem escondidinho, lá no fundo. Pois é, meus irmãos. A experiência de Pedro, ele já havia entendido da ressurreição. Isso para Pedro não era muita novidade. Ele já tinha tido uma experiência fortíssima, porque ele foi no túmulo, ele viu. E depois ele vê Jesus aparecer para Tomé e fala para Tomé, põe o dedo aqui, ó, para você ver que sou eu. E depois então, ele vê Jesus, mas ele não o reconhece. Não é só Pedro. Os demais que estavam com ele na barca não o reconhecem. Quantas vezes Jesus está falando comigo? Gente, essa madrugada que eu contei foi 5 vezes. Ele tentou falar comigo e eu não o reconheci. Ele tentou falar comigo através do choro não, né? Da ranhetaçãozinha do Samuel. E eu não o reconheci. Eu fui reconhecer ele hoje, 5h10 da manhã. Hoje eu fui reconhecer ele. Pedro estava na barca nu, desanimado, abatido, igual eu e você. Sabe aquele dia que você acorda sem vontade de fazer nada? Que você não troca nem o teu pijama? Sabe aquela semana que você não lembra que tem escova na tua casa pra você pentear o teu cabelo? Que você só ajeita, junta, faz um rabinho aqui em cima? Sabe aquela semana que você fala assim, meu Deus, por que que eu existo? Pois é, Pedro estava num dia como eu e você vivemos muitas das vezes. Pedro estava vivendo nessa condição. Eu preciso sustentar minha família, o ministério com Jesus parou e eu não tenho outro sustento. Então, não é que Pedro, hoje na oração, Jesus dizia isso ao meu coração. Não é que Pedro quis voltar à vida velha. Pedro tinha seus compromissos de adulto, de homem. E ele precisava fazer alguma coisa. Ele ia ficar ali. Ele estava sem direção. Poxa, Jesus ressuscitou. Amém. Mas e agora? O que vai ser? Estão aí, ó, esperando para pegar a gente, para matar a gente. Não quer saber de Jesus. O povo não quer saber de Jesus. E aí? E aí? Que esse homem que estava nu na barca escuta alguém falando, moço, você tem peixe? E aí ele percebe que esse moço, vocês têm peixe, não é qualquer pessoa que fala. E quando Jesus manda Pedro jogar a rede, manda os discípulos jogar a rede do lado direito, com certeza o Espírito Santo toca na memória e faz eles lembrarem o que eles viveram com Jesus. No Evangelho de São Lucas é citado isso. No mesmo jeito, Pedro estava desanimado. Do mesmo jeito, Pedro estava abatido. Hoje, o abatimento de Pedro era por outra causa. Não é porque ele não tinha pescado. Mas ele estava abatido porque ele não sabia o que fazer. Pedro estava abatido porque ele não sabia a direção que ele deveria tomar na vida dele. Então Pedro estava desanimado. E Jesus aparece para ele num dia de desânimo. Jesus aparece para Pedro no dia que Pedro está desanimado. E fala para ele jogar. Para quê? Para lembrar Pedro. Pedro, você é pescador de homens. Por que a palavra cita esse número? 100 e alguma coisa, perdi aqui. 153 grandes peixes. Para dizer que ali havia vários tipos de peixes. Espécie de peixe. Para dizer para Pedro, a nação, o povo, o mundo precisa ser pescado e apresentado o meu nome, a minha vida, o meu senhorio para eles. E você foi feito para ser esse Pedro, que vai começar. Então Pedro, quando percebe que João fala para ele, é o mestre. Alguém aponta para Pedro e fala para Pedro, Pedro, é o mestre.
Não é qualquer pessoa que está à margem, não, é o mestre. Eles reconhecem Jesus pelos feitos. Num dia como? Num dia mau. Num dia ruim. Num dia de desânimo. Por isso que eu digo, quando as pessoas me perguntam, nossa, eu tô desanimada, eu não sinto Deus, eu vou rezar, eu não tenho nada, Danusa, me ajuda, eu tô tão distante de Deus. Gente, nesses dias, são os dias propícios para Deus usar de umas circunstâncias para chegar perto de você. Então, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja sem vontade, mesmo que você não tenha nada, vá rezar. Vá buscar Deus. Vai tentar encontrar Deus, porque você vai achar. Pedro esteve assim, em 2 momentos marcantes da palavra de Deus. E nesses 2 momentos, ele encontrou o Senhor. Ele encontrou o Senhor. E ao encontrar, ele veste a roupa. Ele não vai de qualquer jeito encontrar Jesus. Ele se veste e ao ir, ele vai para perto de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Em dias de desânimo, em dias de abatimento, nós vamos encontrar o Senhor. E é Ele que vai nos animar, gente. Sabe, eu fico às vezes vendo, não é pela minha vontade que o ânimo vem, não é porque eu quero que o ânimo vem, mas há uma vontade divina que vem em meu auxílio e eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou cumprir o que precisa ser cumprido, eu vou enfrentar o que precisa ser enfrentado, eu vou resolver o que precisa ser resolvido, eu vou colocar um ponto final no que precisa ser colocado. É disso que nós precisamos, e quem está falando isso? A palavra de Deus, não é eu. Não sou eu, é a palavra de Deus que está nos falando. Veja, Pedro, ele viveu então esse processo de desânimo, reconheceu Jesus e foi até ele. Você está desanimada? Reconhece Jesus. No meio desse desânimo, reconhece Jesus. Ao reconhecer Jesus, você vai até ele e ele vai transformar a tua vida. Porque foi isso que ele fez com Pedro. É isso que ele está fazendo conosco. É isso que ele vai continuar fazendo todos os dias. Ele não prometeu, você não vai ficar desanimado, você não vai ficar frustrada, você não vai ter momentos que você vai querer parar. Ele não prometeu isso. Ele não falou isso minuto nenhum, dia nenhum para nós. Mas ele disse que ele estaria conosco em todas as circunstâncias. E é disso que nós precisamos crer. É sobre essa palavra que nós precisamos nos apoiar. É nele, com ele e por ele que nós devemos seguir. Amém? Cheios de esperança, cheios de confiança. Vamos seguir esse dia, essa sexta-feira, fazendo memória de tudo que Jesus já fez por nós. Ele fez isso com os apóstolos. E ele está fazendo isso comigo e com você também. Um pequeno exercício para ajudar a gente nesta manhã. Vamos fazer? Vamos fazer juntos? Escreve aí no seu diário espiritual. Eu já escrevi aqui, ó. Já escrevi e até grifei. Não sei se dá para vocês verem. O dia que Jesus realizou algo extraordinário na minha vida. Você consegue lembrar? O dia que você estava muito desanimada, muito abatida, que Jesus falou com você. Eu queria que você escrevesse. Eu queria que você anotasse para te ajudar a não esquecer quem é Jesus na sua vida. Como Pedro fez memória da pesca. Hoje Jesus quer fazer também memória com você dos dias que você achou que você não tinha ninguém, dos dias que você achou que você estava abandonada, dos dias que você achou que a tua vida tinha ido para o fundo do poço e Deus ali desceu e te tirou dali. Hoje, para a glória de Deus, Ele faz a mesma coisa. Ele traz você para a presença dele, te animando, te fortalecendo, te restaurando. Quero de todo o meu coração desejar que o Espírito Santo faça no teu coração hoje uma grande transformação de vida. Que haja um avivamento no teu coração para a glória de Deus. Amém? Amém? E assim nós vamos seguir o nosso dia. Quero pedir a você que encaminhe essa oração da manhã para os seus grupos de WhatsApp, para os seus grupos de amigos, para que mais pessoas também possam rezar, para que mais pessoas também possam ser abençoadas com essa palavra de hoje.
Que essa palavra possa chegar nos quatro cantos deste mundo, se for da vontade de Deus, se for do querer dele. Que isso possa chegar nos corações de pessoas que hoje estão muito desanimadas e que precisam ser animadas e lembradas que Deus está conosco. Amém? Lembrando que hoje temos às 3h, novena da misericórdia, e às 20h30, gente, nós temos a nossa novena de Santa Giana, que está poderosa. Quantos testemunhos já estão chegando das maravilhas que Deus está realizando através da intercessão de Santa Giana. Glória a Deus, bendito seja o Senhor que está conosco. Quero aproveitar e convidar você que é de Alfenas. Você que é de Alfenas, domingo, dia 24, nós teremos a Festa da Misericórdia. Será lá no salão da igreja Nossa Senhora Aparecida, uma tarde maravilhosa de oração. E você é convidado a participar conosco presencial. É gratuito, não paga nada, vem rezar conosco e receber a graça de Deus. Quero lembrar também as minhas alunas do curso Ordena-te para quem tu amas. Domingo, dia 24, não só o Ordena-te, né? Desculpa, gente. Mas e quem está acompanhando? Quem está acompanhando o direcionamento espiritual? A partir de domingo, nós vamos começar uma preparação para Pentecostes. Então, a partir de domingo, dia 24, nós começamos com o terço do Espírito Santo e a oração própria do Espírito Santo. Foi gravado, eu vou colocar para vocês lá no grupo e vou disponibilizar também nos stories o link para que você possa ir rezando. De domingo até Pentecostes, nós vamos rezar isso todos os dias. O terço do Espírito Santo, pedindo para que ele venha em nosso auxílio. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia com Jesus, Maria e José.